Vou iniciar então a sessão. Boa tarde a todas. Em nome do Congresso Internacional de Diálogos entre o Brasil e Portugal, o ensino artístico que temos e o que queremos, gostaria de dar as boas-vindas tanto às oradoras e ao orador, bem como a uma possível assistência aí do outro lado do ecrã e do oceano. E antes de partirmos para as comunicações propriamente ditas, quero só esclarecer rapidamente a forma como irá funcionar esta mesa redonda. Todas as comunicações vão ser apresentadas em formato vídeo, respeitando a ordem do programa. O debate será aberto depois da transmissão de todas as comunicações e esse momento vai ser dedicado ao esclarecimento de dúvidas, colocação de questões e partilha de comentários. Para participar deste momento, o ou a participante terá de se inscrever através do chat ou bate-papo do Zoom para pedir a palavra e depois cada pessoa irá intervir segundo a ordem de inscrição. Também é possível deixar só uma mensagem escrita que depois será lida por mim. Por fim, quero só lembrar que a sessão tem um tempo limitado, pelo que nunca será demais lembrar ao bom senso das pessoas participantes para que neste espaço haja possibilidade de todas as vozes serem escutadas e que as várias perspectivas possam ser compartilhadas. Vamos então seguir para a primeira comunicação da Hilda Souza, sobre a representação do I2ADS e da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, bolseira de doutoramento, com a comunicação que se intitula por Dentro da escola é tudo mais bonito, mas é preciso respirar. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Hilda e antes de dar início ao assunto que me traz aqui hoje, ou que me leva até aí, que tem a ver com a relação estabelecida entre a escola e outras instituições culturais e artísticas, queria agradecer por me acolherem neste congresso que coloca Brasil e Portugal em diálogo e dar os parabéns pela iniciativa, sobretudo pelos reajustes necessários e realizados perante a pandemia que vivemos. Quem me conhece sabe que eu gosto muito mais de escutar do que propriamente falar, principalmente quando o público pode ser vasto e através destes dispositivos, mas é um ótimo sinal e um prazer enorme poder estar aqui convosco hoje e poder realizar esta apresentação para que depois possamos todos dialogar sobre este e sobre outros assuntos. Espero que se encontrem todos e todas bem desse lado aí. Talvez possa começar por falar sobre o título desta apresentação, que terá surgido muito possivelmente de um pressuposto afetivo. O título é Dentro da escola é tudo mais bonito, mas é preciso respirar, e é um título que foi possivelmente influenciado pela primeira vez que fui ao cinema no Brasil. Fui ver um filme que se chama Café com Canela e que termina com a declamação de uma letra de uma música que é cantada por Maria Bethânia e que começa por dizer que debaixo da água é tudo mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar, mas tinha que respirar. E quando eu estava a ler o conjunto de conversas que servem de suporte ao que vim trazer aqui hoje, eu lembrei-me deste filme, que é de Helena Nicasio e Rosa, e desta letra de música que penso ser de Arnaldo Antunes. O filme fala sobre uma personagem que se isola da sociedade e interessou-me trazer para aqui esta ideia de isolamento, não porque vivemos todos um tempo de distanciamento social, mas porque, ainda que sejam isolamentos de ordens distintas e provocados por motivações diferentes, eu gostaria de atribuir aqui no início esse papel de personagem isolada à escola. E esta ideia de que a escola seria uma personagem isolada da sociedade vem num entendimento que me foi trazido por dois autores, por Jeanne Marchelin e Simone Martin, num livro que tenho utilizado muito nos últimos tempos e que se chama Em Defesa da Escola, uma questão pública. E estes dois autores neste livro colocam o fazer da escola enquanto uma suspensão das tarefas e regras que governam entre outros espaços familiares e os lugares de trabalho, atribuindo assim uma certa potência à escola de, por isso, compensar algumas desigualdades sociais. No entanto, os mesmos autores reconhecem no mesmo livro que a escola continua a etiquetar os alunos com características do seu ambiente social e cultural e a moldar o professor a um profissional que seja sobretudo sensível às exigências dominantes da produtividade, capaz de converter as matérias em objetos economicamente relevantes. E face a essas exigências dominantes da produtividade, e ainda que a educação artística seja obrigatória e reconhecida, a presença da educação artística na escola é ainda escassa, deficitária e marginalizada perante outras manutenções que sistemas políticos consideram ser mais significativas.
e que comprometem o dever e a potência que a escola, apesar de tudo, pode ter em compensar algumas desigualdades sociais e permitir que todos e todas possam ter acesso a recursos culturais e artísticos que não teriam no seu ambiente social e cultural. É bastante contraditório dizer que a educação artística na escola é obrigatória, mas ainda escassa, mas são divulgados um pouco por todo o mundo um conjunto de problemas que a tornam e que mostram que a sua presença na escola é ainda bastante diminuta. Entre eles, a falta de investimento nesta área, que leva a uma carência de recursos humanos e materiais para providenciarem aquilo que consideram ser uma educação artística adequada, a inadequada formação de professores, sobretudo naquilo que diz respeito ao ensino primário, a uma marginalização da área artística face a outras áreas de saber, a um horário escolar redutor reservado para as áreas artísticas, a uma hierarquização dentro das próprias artes, onde frequentemente as artes plásticas e a música se sobrepõem ao teatro e à dança, e uma prática que frequentemente é exclusivamente tecnicista, manual, lúdica ou decorativa e que se exibe enquanto promessa consequente noutras matérias e competências gerais e sociais dos alunos e que já pouco ou nada terá a ver com arte. E isso são alguns problemas que nos vão alertando alguns autores portugueses e brasileiros, como Catarina Martins ou Ana Mãe Barbosa, mas outros tantos autores de Portugal, de Brasil e de outros lugares do mundo. Resumidamente, a educação escolar tem sido frequentemente colocada num polo de valores negativos e no campo da educação artística as críticas identificam uma marginalização e instrumentalização das artes e uma educação reprodutora e autoritária que normalmente está associada à escola e contra os quais provém opções da esfera cultural e artística e não tanto da esfera educacional. Ou seja, este cenário tem levado a que cresçam um pouco por todo o mundo propostas de um complemento da educação artística formal com outro tipo de organizações que sejam especializadas no campo cultural e artístico. No entanto, isto não é de agora e em Portugal no século XIX, por exemplo, a Organização dos Museus e Serviço dos Monumentos Históricos e da Arqueologia já recomendava que a presença da arte na educação fosse inspecionada por uma autoridade artística. E face a esta demanda, que não é de agora e que coloca em relação a escola com outras entidades, eu questionava-me que desafios é que enfrentarão os profissionais de outras instituições culturais e artísticas no cumprimento dessa missão com a escola e fui realizar algumas conversas. E nesse sentido, durante o ano passado, realizei em Portugal e no Brasil um conjunto de conversas individuais e coletivas com profissionais, coordenadores e educadores de serviços educativos de museus de arte e de extensões culturais e artísticas universitárias que operam ou que já operaram nesta demanda com o público escolar. Foi um total de 10 profissionais, 6 profissionais de Portugal, dos quais 2 já operaram também em contexto brasileiro e 4 profissionais no Brasil. E como estes profissionais operam ou já operaram em instituições portuguesas e brasileiras, eu achei que poderia ter alguma razoabilidade de trazer para aqui algumas considerações e algumas observações a partir dos conteúdos das conversas. Nas conversas eu procurei, e confesso até que de uma forma um pouco incompetente, como depois fui percebendo ao longo do seu desenvolvimento, um entendimento daquilo que estes profissionais percebem ser uma potência e um desafio nas suas atuações com a escola a partir das instituições culturais e artísticas portuguesas e brasileiras onde atuam. E como no Brasil a educação foi dominada pelos códigos culturais hegemónicos europeus e norte-americanos, talvez não surpreenda, mas encontrei vários pontos em comum entre aquilo que é a realidade portuguesa e a realidade brasileira no campo de atuação das instituições culturais e artísticas com o público escolar. De uma forma imediata, há uma consciência declarada de que a escola é um importante ponto de partida para a democratização da cultura e que nem os discursos que dizem que a escola deve visitar instituições culturais e artísticas, nem os discursos que, por sua vez, dizem que as instituições culturais e artísticas devem abrir portas à escola, nem os esforços para uma gratuitidade ou de baixo custo de acesso às instituições culturais e artísticas são suficientes para uma frequência. E, nesse sentido, os profissionais com quem eu conversei procuram, por isso, que as instituições onde estão inscritos construam projetos que fidelizem.
não uma fidelização no sentido de criar um público presente e futuro para as instituições a que estão vinculados, de criar números, mas uma fidelização no sentido de criar uma regularidade que tem muito mais que ver com uma democratização da cultura. No entanto, os mesmos reconhecem que ambas as instituições têm a ganhar com esta relação, que uma instituição como o museu, por exemplo, precisa do público escolar para se afirmar, para se financiar, mas consideram que esta relação entre a escola e outras instituições culturais e artísticas é muito mais importante do ponto de vista da democratização da cultura e para que a educação não formal, portanto a educação fora da escola, possa contrariar uma tendência que consideram que a escola tem para se fechar dentro de portas, para se fechar dentro de currículos. E nesse sentido consideram que aquilo que as suas instituições têm como especificidade, que é a possibilidade de colocarem os indivíduos perante uma proximidade com processos e objetos artísticos, com ambientes mais móveis e materiais distintos, é, como referido por uma das participantes, um respiro para a escola que sai fora dos seus diagramas de horários e das arquiteturas e disposições espaciais, por vezes, absolutamente rígidas. Acho, no entanto, que não nos podemos esquecer que algumas instituições culturais e artísticas são igualmente rígidas, às vezes até mais rígidas, mas por não estarem sujeitas aos mesmos processos de avaliação que a escola está, são consideradas muitas vezes como uma possibilidade de explorar processos um pouco mais livres. Uma das participantes, que trabalhou em ambos os países e que dá título a esta apresentação, utilizou o termo respirar e refere que o serviço educativo do museu é muitas vezes um respiro para a escola, vista pela educação formal enquanto possibilidade de reinventar uma estrutura de educação formal que por vezes se apresenta esgotada. E nesse sentido, estes profissionais referem-se especificamente ao papel que a arte contemporânea e as atividades que misturam a tipologia de visita e oficina podem ter nesse processo. Referente à arte contemporânea, consideram que é muito negligenciada na escola e que é um contacto absolutamente fundamental, não só por ser aquilo que se faz no período em que vivemos, mas também enquanto ferramenta basilar para olhar o presente e para irmos entender o passado e, sobretudo, como desconstrução de determinados preconceitos que muitas vezes são criados em contexto escolar. Já a tipologia, que mistura uma ação oficinal com a visita à exposição, é considerada uma oportunidade de desvincular a educação artística da ideia, que está muitas vezes presente na escola, de que o trabalho artístico é apenas manual. Mas há também quem procure utilizar esquemas e materiais próximos à escola, procurando que os professores encontrem ali soluções para alguns dos seus problemas e que possam replicar essas atividades na escola. E esta parece-me ser uma questão bastante delicada e que corresponde a um perigo de uma perda de identidades. Estas instituições são, ou parecem ser, um parceiro cada vez mais válido para a escola, enquanto contraponto ao mesmo complemento da educação formal. E eu acho que existe uma potência enorme nesta relação, sobretudo naquilo que diz respeito aos antagonismos que possam surgir daí. Mas se um dos participantes falava de uma tentativa de oferecer uma prática distinta, um outro participante falava na procura de uma aproximação às práticas da escola para que nela pudessem ser replicadas. E a questão que eu tenho para nós pensarmos aqui hoje, juntos, e que talvez não tenha resposta, é como é que nós nos podemos afastar de uma relação entre instituições que provoca a destruição do outro, ou pelo contrário, uma autodestruição, e nos aproximarmos mais de um espaço onde os conceitos práticos de cada instituição possam dialogar e possam respirar. E já podemos todos respirar também. Obrigada. Então, vamos passar à segunda comunicação por parte da Olga Souto, do CIEBA, Lisboa, artista plástica, título de e patrimonial para a educação. Olá, boa noite. O meu nome é Olga Souto, estou no último ano do doutoramento em Educação Artística no Instituto de Educação e na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Faço parte do CIEBA, Centro de Investigação em Estudos de Belas Artes, e estou muito grata por ter tido a oportunidade de participar neste congresso.
A minha proposta é o contributo da atividade artística e patrimonial para a educação. As palavras-chave: educação artística, cultura, património, processo colaborativo. Esta proposta de investigação centra-se no estudo de parceria pedagógica e didática entre artistas e professores, procurando aferir que saberes estes mobilizam no desenvolvimento de atividades pedagógicas, mas também que competências os artistas, professores e alunos do primeiro ciclo conjuntamente desenvolvem ao longo desta parceria. As atividades são suscitadas pela proposta Educação, Arte e Património, EAP, e decorrem no ambiente multidisciplinar e interdisciplinar no Palácio Nacional da Ajuda e no Jardim Escola João de Deus de Alvalade. O projeto EAP iniciou-se em 2012, sendo pioneiro na área dos monumentos e com uma proposta de desenvolvimento de ensino artístico e patrimonial através de ateliês de pintura, dramaturgia e encontros com história, dirigido a crianças do pré-escolar, primeiro e segundo ciclo. Os objetivos deste projeto centram-se no desenvolvimento de uma estratégia educativa onde se procurou aliar a educação artística à descoberta da história e do património, com vista ao desenvolvimento e conhecimento dos valores patrimoniais. Até agora, o projeto EAP foi acolhido por diversas instituições governamentais, do ensino e culturais, também tendo sido um foco de uma investigação anterior de mestrado. E eu aproveito para vos mostrar. Esta é a minha dissertação de mestrado, que foi editada pela Direção-Geral de Património Cultural. Em resultado desta experiência, propõe-se uma investigação onde se desenvolvem novas estratégias de intervenção, que passem por mobilizar o conhecimento construído no projeto EAP e os saberes profissionais dos participantes, numa proposta pedagógica que promova uma aprendizagem significativa sobre o ensino artístico e patrimonial. É a partir da questão como é que professores e artistas podem desenvolver uma proposta didática a partir do EAP que este estudo estabelece como objetivos. Primeiro, construir e incrementar uma forma de orientar para a reflexão sobre o valor e o simbolismo do património e das artes. Segundo, avaliar o efeito da formação científica e pedagógica partilhada através da plataforma de colaboração entre os participantes. E, por último, adaptar os conteúdos do projeto EAP aos programas das componentes curriculares, tais como a matemática, o português, o estudo do meio e a história de Portugal. A articulação desta parceria tem como objetivo perceber como se pode operacionalizar a articulação entre campos de saber com especificidades próprias, ao mesmo tempo que se articulam transversalmente os conceitos específicos de cada área. Trata-se de uma abordagem transdisciplinar com vista ao desenvolvimento de práticas integradas de educação formal e não formal, com enfoque na aprendizagem da matemática através da música. Os dados têm vindo a ser analisados com recurso à técnica de análise de conteúdo através de um sistema categorial misto, sendo que a referida análise de dados aponta para o facto de que a parceria entre professores e artistas se desenvolvem diversas aprendizagens. Da matemática através da linguagem musical e da avaliação das aprendizagens das crianças. Este estudo aponta no sentido de que o programa de formação desenvolvido durante estes 2 últimos anos tem sido potenciador do desenvolvimento profissional dos professores e dos artistas, em particular no que respeita ao incremento e melhoria da aprendizagem através da educação artística, de práticas integradas de educação formal e não formal.
Trata-se de uma perspectiva inovadora de transmissão de conteúdos musicais históricos através da música e de toda a sua simbologia, a qual procura dar corpo aos raciocínios matemáticos mais abstratos. A sonoridade ou a repetição de sons e também a associação da escrita musical a números permite uma melhor compreensão destes raciocínios, o que leva professores e artistas a partilhar conhecimentos e as crianças a entrarem no mundo mágico da matemática e da música. Deste modo, ao longo deste estudo, foram identificadas aplicações diretas e indiretas sobre conhecimentos matemáticos e musicais, permitindo simultaneamente a aquisição mais profunda de aspectos do património material e imaterial. É importante estar alerta para a necessidade de se incorporar conteúdos relacionados com a formulação de objetivos de aprendizagem e da seleção de estratégias e atividades indicadas para a aprendizagem em espaços de educação não formal, através de experiências pessoais e sociais em ambientes fora da escola, como, por exemplo, o estudo da Sala da Música do Palácio Nacional da Ajuda. Em termos teóricos, propõe-se situar este estudo num quadro construtivista, Piaget, 1971, cognitivista, Vygotsky, 2012, e sociocultural, Bourdieu e Passeron, 2016, da educação pela arte, Reed, 2013, bem como os aspectos da arte e educação, Eisner, 2009, Smith, 2016, e da metodologia da leitura de imagem, Barbosa, 1991, Gonçalves, Frois e Marques, 2002, Parsons, 1992. Em termos metodológicos, opta-se por um estudo qualitativo, Steik, 2007, Bogdan and Biclan, 1994, realizado pela Investigação Ação, Amad, 2014, Coutinho, 2009. O exercício de uma cidadania fundamentada, responsável e solidária implica a compreensão da dimensão científica das atuais problemáticas. Neste sentido, é fundamental promover a educação artística e patrimonial numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, independentemente da profissão que as crianças irão exercer. Relativamente aos resultados esperados e tendo em conta as conclusões de mestrado sobre o tema, aponta-se para o resultado colaborativo entre os participantes, o qual permitirá a recolha de dados para a construção, planificação e estruturação de uma nova didática em educação artística. Com a presente investigação, estamos convictos que alcançaremos contributos substantivos para a formação científica e pedagógica de professores, para o desenvolvimento contínuo de competência dos artistas e para a aprendizagem dos alunos, valorizando a relação afetiva entre todos. Grata pelo tempo que me disponibilizaram. Bem-ajam. A terceira comunicação, que é da Adriana Prado, Adriana Andrade, Carlos Rodrigues e Isabel Filipe, Universidade de Évora e Secretaria de Educação do Distrito Federal, Brasília, cuja comunicação tem o título Fundação Coaparc, em harmonização com a educação formal da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Fundação Coaparc e Educação Formal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O projeto surge com a realização de pesquisa e capacitação no âmbito do serviço educativo da Fundação Coaparc, a fim de compreender suas relações intelectivas desenvolvidas de caráter educacional, curricular e interdisciplinar, tais como quanto a arte, história e geografia, contexto este equivalente às condições da cartografia.
A pesquisa foi realizada entre os dias 20 de dezembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020, com o objetivo de compreensão e da interpretação do período pré-histórico, através de aspectos artísticos, históricos e geográficos. Desse modo, temos como finalidade a pesquisa do acervo da Fundação Coaparc, instituição premiada pelo Ibermuseus, devido ao seu serviço educativo. Consequentemente, a didática e as estratégias educativas utilizadas pela Fundação Coaparc nos é crucial, visto que a interpretação de todo o acervo, do ambiente geográfico e da história, nos leva à percepção de quanto é valioso o patrimônio para a humanidade. Assim, a pesquisa relaciona-se à cartografia de regiões que possuem indícios da história da arte, possibilitando reconhecer territórios geográficos, contextualizar a pesquisa historicamente e viabilizando a imersão no âmbito artístico e aspectos iconográficos. Este valor é o foco da nossa pesquisa, pois primamos pelos modos possibilidades de desdobramento do conteúdo junto com o currículo da educação formal, que é trabalhada e difundida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Logo, com essa proposta, colocamos em prática a conexão de instituições museológicas com a educação formal, visando processos de itinerância, conforme a nova museologia, no que condiz a Declaração de Santiago e Declaração de Quebec, traçando linhas conceptuais que privilegiam a abertura dos museus, tendo em vista a democratização das coleções e apostando na difusão, crendo na ação dos museus junto da sociedade e a serviço da comunidade. Com a análise e informações do Serviço Educativo da Fundação Coaparc, replicamos o conhecimento adquirido de modo adaptado na elaboração do plano de aula do primeiro semestre do ano letivo 2020, no 6º ano do Ensino Fundamental 2, em escola subordinada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, visto que o conteúdo faz parte do currículo formal. De modo que podemos testar e afirmar a viabilidade de difusão das coleções, indícios da história da arte, localizados em qualquer parte do globo. Coleções essas que estão intrinsecamente vinculadas à disciplina da História, Geografia e Artes. Através do conhecimento adquirido na pesquisa e a partir de atividades, foi possível apresentar aos alunos da educação formal a importância dos primeiros registros dos ancestrais pré-históricos, a cartografia geográfica, histórica e artística desses povos e a importância da arte na existência da humanidade. Assim, a contextualização dos conteúdos referente à arte foi trabalhado interdisciplinarmente com as disciplinas História e Geografia. O COA. A região, nas montanhas do nordeste de Portugal, região de extensos olivais, onde na primavera, fevereiro, março, florescem amendoeiras, e no outono, setembro, outubro, as vinhas se cobrem de folhas cor de fogo. Corre pelo Rio Douro um afluente cujo nome se tornou universal. Milênios após milênios, as rochas de xisto que limitam a leito do COA foram se convertendo em painéis de arte, com milhares de gravuras legadas pelo impulso criador dos nossos antepassados. Remontando o Paleolítico Superior, esses painéis ao ar livre e os habitats identificados são testemunhos da vitalidade e mestria que trouxeram até nós 25 mil anos de arte. Essa extensa galeria de arte oferece-nos também registros do período neolítico e da Idade do Ferro, transpondo, depois de um só fôlego, 2000 anos da história para afirmar na época moderna representações religiosas, nomes e datas, para além da arte ingênua dos moleiros, nos anos 40 e 50 do século passado. Para além de ser patrimônio da humanidade com extensão do Vale do Coa, Cega Verde, comarca de Ciudad Rodrigo, em Espanha, possui mais de 90 rochas gravadas com motivos de arte rupestre do Paleolítico. Os dois sítios colaboram estreitamente em vários domínios, como sejam na investigação e na divulgação. Em Cega Verde são igualmente organizadas visitas ao público em geral, a partir de um centro de interpretação. Embora o COA mantenha maior concentração de arte rupestre ao ar livre, de época paleolítica conhecida no mundo,
A arte rupestre do Coa, inscrita na lista de Patrimônio Mundial da Unesco desde 1998, foi uma das mais importantes descobertas arqueológicas do Paleolítico Superior em finais do século XX em toda a Europa. A sua importância é reconhecida internacionalmente, o que impõe uma atuação estratégica e integrada que garanta a salvaguarda, investigação, promoção, divulgação e fruição pública do patrimônio e dos recursos naturais do Vale do Rio Coa. Quanto ao serviço educativo, a missão do serviço educativo do Museu do Coa é prover e dinamizar pelo patrimônio mundial a arte rupestre do Vale do Coa, desenvolver atividades que disseminam o conhecimento e a consciência identitária das comunidades em relação a esse patrimônio, promover a formação e sensibilização de públicos nas mais diversas áreas que se ligam à arte rupestre, mas também a outras valências no território do Parque Arqueológico do Vale do Coa, como a arqueologia, a história, a ocupação humana do território ao longo dos tempos e do patrimônio natural da região do Vale do Coa. Quanto aos objetivos, o serviço educativo tem como objetivo desenvolver um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas para o público escolar, divulgar as atividades de modo a cativar mais visitantes, desenvolver propostas e projetos a realizar em colaboração com a comunidade escolar local, disponibilizar materiais de apoio de forma a aprofundar o conhecimento do patrimônio do Vale do Coa, dar conhecimento ao trabalho do Parque Arqueológico, dar conhecimento a resultados de investigação. Quanto às suas ações, em relação às visitas guiadas, eles desenvolvem visitas guiadas para um público em geral, orientados por guias, aos 3 núcleos de arte abertos ao público. Visita em veículo todo o terreno com grupos de 8 pessoas. Essas têm a duração média de 2 horas. Também tem as visitas temáticas para os grupos escolares. Vamos aprender com os animais do passado. Visita orientada por guias de veículo todo o terreno com grupos de 8 alunos ao núcleo de Penascosa, com utilização de materiais de apoio. Essa tem uma duração de 2 horas. Quanto ao serviço de apoio à visita do serviço educativo, eles disponibilizam para orientação pedagógica na preparação de visitas escolares, disponibilidade para consultoria pedagógica na preparação de exposições e outras atividades escolares, disponibilidade de apoio à preparação de visitas para parte dos professores, contatos e propostas de trabalho entregues nas escolas locais. Atividades lúdico-pedagógicas que o serviço educativo desenvolve. Atividade dirigida ao público escolar, inserindo em visita de estudo e outros grupos, mediação e marcação, apresentação em PowerPoint com orientação de um técnico e apresentações para consulta autônoma. Jogo didático, vamos descobrir o Vale do Coa, com orientação de um técnico, destinado à sala Auroch e para levar às escolas quando solicitado. Oficinas de arqueologias experimentais, percurso pedestre orientado por Castelo Melhor, pequenos arqueólogos, o Vale Mágico, pelo caule da memória, oficinas de desenho de arte rupestre. E ainda tem os projetos, que podem ser projetos anuais e de longo prazo, que no caso, por exemplo, o Coa na Escola, bem como os Mistérios da Riba Coa, que é um projeto de intercâmbio escolar em parceria com a plataforma Ciência Aberta. Nesse contexto, após identificar o território do Vale do Coa e compreendendo todo o serviço educativo e a sua dialética e as suas relações intelectivas, nós então elaboramos um plano de aula para o primeiro bimestre do ano letivo 2020 para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2, de escola subordinada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O plano de aula, na verdade, ele parte do entendimento do seu próprio território, no caso do Distrito Federal, e onde a gente encontra vestígios, indícios de pré-história desde 11.000 anos antes de Cristo
E então, a partir disso, nós fizemos um estudo sobre o território do Distrito Federal, conseguimos perceber as suas relações de envolvência. A partir disso, conseguimos perpassar por territórios dentro do Brasil que demonstram indícios de arte rupestres, e assim nós conseguimos fazer um mapeamento de territórios de países ou lugares exteriores ao Brasil para compreender então a dimensão de arte rupestre existente, de arte rupestre de pré-história existente ao redor do mundo. Quando nós entramos, então, temos como foco o sítio arqueológico do Vale do Coa e adentramos a arte rupestre do Vale do Coa. Nós fazemos um estudo aprofundado sobre a arte rupestre do Vale do Coa. A Fundação Coa Park nos ofereceu, portanto, pedras de xisto, e foi disponibilizado aos alunos também pedrinhas de granizo para que eles desenhassem nas pedras de xisto desenhos de arte rupestres referente aos desenhos que nós conseguimos observar no Vale do Coa. Então fizemos estudos iconográficos, tanto de realidade nacional como de realidade internacional, para que eles conseguissem distinguir as localidades desse mapeamento. Fazendo então o estudo do Vale do Coa, nós, com a pedra de xisto e com esse desenho, nós continuamos a atividade trabalhando com animação. Como assim? Foi feita uma animação, então, a partir dos desenhos feitos nas pedras de xisto, colocamos um plástico para retirar esse desenho, tal como os arqueólogos fazem nos sítios arqueológicos, e com esses desenhos nos plásticos, nós então construímos uma animação de arte rupestre. Todo esse contexto, ele vem ser trabalhado tanto na área da história como na geografia, e a parte da leitura e do fazer é trabalhado dentro da área das artes, e assim nós conseguimos compor toda essa relação do período pré-histórico, fazendo um trabalho que tem um apanho do território local, do território nacional e do território internacional, com foco então no Vale do Coa. É tudo. Obrigada. Bom, vamos passar então à quarta comunicação, que irá ser da Amanda Midori, do I2ADS FBAL, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. E o título da comunicação dela é Problematizações de uma investigação em educação artística diante do arquivo pessoal de Elvira Leite. Olá a todos e todas, eu sou Amanda Midori, doutoranda em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e bolsora de doutoramento pela FCT. Eu hoje apresentarei um estudo que marca o início da minha investigação doutoral, e nesse estudo eu procuro levantar um conjunto de problematizações às posturas investigativas exercidas sobre os arquivos e sobre os processos de arquivamento, tomando como eixo de articulação da discussão que virá o arquivo pessoal da professora e artista plástica portuguesa Elvira Leite. Eu tenho trabalhado com o arquivo pessoal de Elvira Leite no interior do meu projeto doutoral, que tem por base realizar um estudo e um levantamento exaustivo das práticas artístico-educativas de Elvira Leite e, a partir daí, colaborar na constituição de um arquivo histórico e experimental, o Arted Archive, que é um projeto do I2ADS, coordenado pela professora Catarina Martins, que visa conceber um arquivo histórico e experimental de práticas artístico-pedagógicas de artistas e educadores portugueses. Esse estudo que vos vou apresentar emerge na tentativa de criar um processo interrogativo, visando questionar conceitos e posturas teórico-práticas que orbitam um arquivo e que eu, em minha prática, posso acabar por reproduzir de forma naturalizada. Posso começar por uma breve apresentação sobre Elvira Leite.
que é nascida no Porto. Elvira tem atualmente 84 anos de idade. Formou-se em pintura na década de 1960, participando nesses primeiros anos da carreira artística em exposições nacionais e internacionais, conquistando prêmios nacionais e sendo representada em coleções portuguesas e estrangeiras. Foi no último ano de sua graduação que começou a se interessar pela educação, reconhecendo que possuía grande facilidade e entusiasmo na relação pedagógica e decidiu, ainda na década de 60, por iniciar um percurso como professora na educação pública. Contudo, mais tarde, se afastou de um campo restrito da arte e estabeleceu sua prática maioritariamente no campo da educação como professora, mantendo, junto com esta função, os projetos artístico-educativos implementados em ateliês, museus e comunidades de vulnerabilidade social. Elvira Leite sempre buscou desenvolver metodologias e abordagens educativas voltadas, sobretudo, para o trabalho em grupo, partindo de problemas cotidianos e sob a lógica de projeto. São inúmeras as atividades e projetos que implementou no âmbito escolar, além de contar com um currículo repleto de realizações extraescolares, como, por exemplo, editou e publicou jogos, livrojogos, integrou programas de reestruturação do ensino promovido pelo Ministério da Educação português, coordenou ações de formação de professores, de mulheres imigrantes, foi consultora da Unesco para o ensino artístico em países de língua portuguesa, exerceu consultoria educativa e coordenou projetos no Centro Regional das Artes Tradicionais, no Museu Nacional Soares dos Reis e no Museu de Serralves, tendo também elaborado literatura sobre trabalho de projeto, pedagogia e criatividade. O arquivo pessoal de Elvira Leite é composto pelas materialidades diversas que foram produzidas ao longo dos mais de 60 anos de atuação no campo cruzado da arte e educação, dentre as quais destacam-se as milhares de fotografias, ora ampliadas, ora em diapositivos ou em provas de contato, que são os registros documentais daquilo que o seu olhar foi capturando durante as aulas e as atividades que ministrou. Acontece que essa ideia de arquivo pessoal para Elvira nunca existiu, tal como disse-me certa vez. Mantive este espólio, mas confesso que não o preservava. Para quê? Além do mais, a minha vida tem sido vivida com tantos afazeres fora do espaço escola que me ocupava todo o tempo extraescolar, então, quanto à documentação usada, chegava a casa e guardava sem critério. Depois, nunca julguei sinceramente que isto me iria acontecer, interessarem-se pela minha vida profissional. Olhe, para já não organizei coisíssima nenhuma, não tinha nenhum arquivo organizado. Essa sua fala nos permite compreender que este arquivo ao qual nos referimos não existe. O que existe é uma vida vivida, cujos muitos afazeres geraram os produtos que são agora nomeados como arquivo, não por si, mas por quem a certa distância observa este viver. Mas esta condição se altera a partir do momento em que o projeto Arted Archive lhe solicita a cedência do seu espólio pessoal para o I2ADS, para fins de investigação. O arquivo de Elvira Leite é um arquivo pessoal, de caráter íntimo e privado e está ainda por organizar, pois é materialidade viva a qual Elvira recorre com frequência, quando as visitas, amigos e amigas, jornalistas ou estudantes chegam para conversar sobre projetos do passado ou do futuro. Em 2020, Elvira Leite e eu iniciamos a organização desse arquivo, considerando o rearranjo necessário para a concretização de sua cedência. Eu adentro o arquivo pessoal de Elvira Leite em sua companhia, conhecendo sob a sua condição e a iluminação gerada pela narração que faz, de suas próprias experiências, relembrando acontecimentos, aprendizagens, reflexões, processos, amizades e sentimentos, reativados no agora pelas imagens dos pequenos diapositivos que vamos tendo em mãos. Parece haver um princípio de encantamento quando somos atraídos pela força histórica e estética de determinados objetos e imagens de arquivo. Arlete Farge nos atenta para este risco que a historiadora e jovem investigadora encantada tem de se precipitar com a sensação de tocar o real, fetichizando os objetos e os documentos, tendo a crer que a verdade reside aí, intacta e preservada, nos alcançando desde o passado, esquecendo que nós, que os observamos e os estudamos, é que lhes damos uma narrativa ao indagá-los. Arlete Farge aconselha um certo equilíbrio na relação tensa que existe entre a paixão e a razão mediante o arquivo, em que se o entusiasmo nos permite um estado de imersão e de busca constante no interior do arquivo, é a razão que nos vai afastar das precipitações e dos nossos lugares de conforto, propondo-nos que ante um arquivo é preciso livrar-se pacientemente da simpatia natural que se sente por ele, esquivando-se das facilidades excessivas de encontrar um sentido para ele, uma vez que, para poder conhecê-lo, é preciso desaprendê-lo e não imaginar reconhecê-lo logo na primeira leitura. Contudo, desaprender o arquivo implica diretamente desaprender as nossas próprias predisposições para com ele,
os reflexos que encontramos e localizar-nos em zonas de desconforto epistemológico, nas quais poderemos duvidar das nossas próprias certezas e das maneiras interiorizadas e naturalizadas com que o olhamos e o abordamos. Não posso negar o quanto é prazerosa a minha entrada no arquivo pessoal de Elvira Leite em sua companhia, ainda mais quando a própria Elvira expressa nas narrações que faz de suas experiências um legítimo orgulho e satisfação pelo percurso profissional que teve. Por outro lado, é no esforço de estabelecer uma condição de raciocínio que também percebo que o espólio que Elvira veio constituindo não é fruto do acaso, mas sim de um processo minucioso de construção de uma imagem de si, uma vez que, como sugere Jacques Derrida, arquivamo-nos devido a uma necessidade psicológica e inconsciente que nos aflige de não cairmos no esquecimento para nós próprios. Já Felipe Artieres observa que o arquivamento rotineiro que realizamos trata-se de um processo de subjetivação do eu e um procedimento para a construção da nossa identidade, em que arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é contrapor a imagem social à imagem íntima de si próprio. E, nesse sentido, o arquivamento do eu é uma prática de construção de si mesmo e de resistência. Percebo que Elvira Leite vem construindo a imagem de si mesma através de um longo processo de arquivamento, sobretudo imagético, produzido muitas vezes a partir da necessidade de olhar para o seu próprio processo de trabalho. Agora, gostaria de contrapor duas linhas teóricas da arquivística que são distintas e conflituam relativamente ao processo de reorganização consciente, intencional e racionalizado de um arquivo, como acontece com o de Elvira Leite. Ana Maria de Almeida Camargo, que se inscreve numa corrente da arquivística tradicional, defende que um arquivo pessoal, quando pensado a partir da sua atividade finalística, deixa de ser um arquivo, pois se perde a primazia do contexto sobre o conteúdo. Sendo o contexto de origem de um arquivo a sua organicidade, ou seja, o caráter espontâneo, natural, imediato e por isso não intencional de produção de um arquivo, aquilo que possibilita que haja atributo de imparcialidade e manutenção do caráter probatório dos documentos, tão necessários nessa perspectiva da arquivística tradicional para que haja o desenvolvimento de pesquisas que estejam mais perto de uma verdade factual. Por outro lado, Terry Cook, inserido numa teoria arquivística pós-moderna, reivindica um giro paradigmático na arquivística, no qual as ideias de neutralidade, naturalidade, passividade e objetividade que habitam a arquivística tradicional são questionadas e desarticuladas, uma vez que estão alicerçadas no modelo positivista baseado na integridade de uma ressurreição científica de factos do passado e do documento como imparcial e inocente subproduto. É nessa esteira que também pensa Luciana Heyman, ao compreender que os arquivos pessoais estão envoltos em processos de subjetivação, de escolha, de seleção e de constituição da imagem da memória a ser preservada. Como disse Felipe Artieres, o arquivamento do eu e a construção da imagem de si é um ato de resistência. E é nessa vertente que vejo inscrever-se a prática que Elvira Leite exerce hoje sobre seu arquivo pessoal, ao não se deixar à espera de que sejam os outros a contarem a sua vida, mas a contar-nos primeiro, na sua própria voz, o sentido para a vida que viveu, mesmo que esteja ciente de que essa não é a única história a contar e que a sua narração alimentará outras interpretações. Aliás, a própria Elvira Leite tem estado a zelar para não conceber para si apenas uma imagem de sucesso e felicidade, pautada em grandes feitos, esforçando-se por relatar experiências escolares em que se deparou com mais dificuldades e cujas adversidades não foram ultrapassadas, buscando assim demonstrar que no seu percurso também existem falhas, inseguranças, tristezas e desprazeres. O relato que emerge das entrevistas possui uma complexidade cuja tentativa de interpretação deve, ao meu ver, se distanciar daquilo que Pierre Bourdieu chama de ilusão biográfica, de modo que a história de vida narrada não seja tomada numa perspectiva biográfica romanesca, que ao invés de situá-la como uma dentre as várias configurações possíveis na reorganização dos acontecimentos do passado, dá-lhe um caráter de explicação lógica e de linearidade causal, estabelecendo uma narrativa verdadeira. Contra esta ilusão biográfica, Bourdieu nos alerta que o indivíduo narrador é o ideólogo da sua própria história. Por outro lado, poderemos abordar os relatos e os testemunhos orais individuais na sua inter-relação com a memória coletiva, recorrendo ao pensamento de Eclair-Bose, que nos indica que uma história pessoal, fruto do relato, é também memória social, familiar e grupal, uma vez que há uma série de experiências coletivas que são partilhadas e afirmadas no interior de determinados grupos, criando esquemas coerentes de narração e de interpretação dos fatos, verdadeiros universos de discurso, universos de significado, que dão ao material de base uma forma histórica própria, uma versão consagrada dos acontecimentos.
Tal condição social da memória nos leva a questionar a prevalência de repetição de certas histórias pessoais que, por vezes, os entrevistados manifestam, cabendo-nos compreender a importância histórico-social da afirmação de tais experiências. Nesse sentido, podemos considerar que há panoramas políticos, culturais e sociais que possibilitam a emergência, a produção e a valorização de determinadas narrativas e discursos em épocas específicas, sendo esta uma das questões que a minha investigação doutoral irá enfrentar no futuro. Clea Bose também sugere que desconfiemos do caráter livre, espontâneo e quase onírico da memória, qualidades com frequência conferidas à memória individual, como se o recordador se lembrasse ponto por ponto do passado, revivendo tal e qual foi. E Clea Bose propõe que consideremos que lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje as experiências do passado. Assim, por mais que a lembrança se remeta ao que dista cronologicamente do presente, ela é continuamente produzida no agora e pelas disponibilidades e constrangimentos do agora. E por isso, aquele que lembra o passado está se ocupando consciente e atentamente do próprio passado, da substância mesma da sua vida. Sendo nesse sentido que Bose nos diz que memória não é sonho, é trabalho. E como a Elvira Leite trabalha? Reorganizar os seus milhares de slides obriga a olhar uma a umas imagens, a relembrar os acontecimentos, os contextos, os lugares, os participantes, as conversas que tiveram, as relações interpessoais, o antes, o durante e o depois de cada atividade, o posicionamento que estas imagens têm no curso da sua própria história pessoal. O trabalho com o arquivo e com o testemunho oral demanda de nós que repensemos a pré-concepção de que arquivos, testemunhos e documentos de arquivo são detentores de uma narrativa verdadeira. Por outro lado, Arlette Farge sugere-nos cautela, pois uma coisa é compreender a história como um processo de reinterpretação permanente do passado, tendo como parâmetro uma sociedade atual e suas necessidades. Outra coisa é subverter os fatos do passado para favorecer ideologias perniciosas. A história como disciplina e o trabalho sobre o arquivo geram uma verdade constituída com base em argumentos de plausibilidade e veracidade, tecidas entre as continuidades e descontinuidades do passado, estabelecida através de exigências científicas que não afirmam como uma verdade definitiva, mas sim como narração construída e alicerçada em determinadas condições de raciocínio e de legibilidade existentes no tempo presente do estudo e por quem o faz. É por considerar a não linearidade na formulação de um arquivo que Luciana Heyman recomenda que caberia ao arquivista, como pessoa responsável por fazer o tratamento do arquivo para se tornar de uso público, explicitar na descrição do arquivo o processo de sua formulação, referindo os critérios de seleção, classificação e avaliação realizados pelo arquivista. É nesse entendimento que Terry Cook vai nos dizer que o arquivista tem o papel de um mediador ativo na formação da memória coletiva. Portanto, podemos compreender que um arquivo é formulado com ações de manipulação e montagem. Mas, novamente, tal ainda não é uma concepção generalizada na teoria arquivística, que insiste em carregar a imagem do arquivista como um guardião neutro da verdade. Essa imagem reflete a condição histórica e o traçado etimológico do termo arquivo, como archeion, que significa a casa dos arcontes, os guardiões dos documentos oficiais. Assim, o arquivo, como lugar, incorpora uma conotação de origem a ser protegida, que na maior parte das vezes reproduzimos sem reflexão. Parece-me que sobrevive em nós o orgulho de sermos arcontes de uma história que julgamos ser significativa para a memória coletiva. E é para constituir uma memória coletiva que, segundo Jacques Le Goff, os primeiros arquivos foram erguidos, nos quais reis criavam instituições memórias, estabelecendo o processo de fabricação da lembrança que ficaria na memória e na história, instituindo-se o poder entre os dignos da recordação e aqueles postos à margem. Como reflete Achille Mbembe, nem tudo possui a situação privilegiada e carregada de um status de prova para legitimar a sua presença num arquivo. Enquanto instituição, o arquivo representa um lugar de legitimação da história que opera a partir de um sistema de violências e apagamentos, de montagens e desmontagens. Assim, o pressuposto comum é que um documento de arquivo possui um indício de veracidade que o liga diretamente ao fato passado. Todavia, Jacques Le Goff e Michel Foucault questionam esse sentido de veracidade dado ao documento, por perceberem que lhe foi também acrescida a dimensão de memoração, transformando-o em documento monumento. O monumento é explicitamente uma seleção histórica feita no presente, visando afirmar aquilo que as gerações futuras não poderão se esquecer. Assim, um documento monumento não é apenas uma prova, como elemento passivo, que acolhe os acontecimentos anteriores. Ele também é produto de uma sociedade, concebido no processo de montagem, cabendo-nos desmontar a montagem, rompendo com as narrações sequenciais, claras e evidentes. Contudo, a teoria arquivística tradicional considera o documento como testemunho autêntico e confiável de uma história causal, sequencial, homogênea e
e contínua, que chega aos dias de hoje de maneira ininterrupta. Já a noção de documento-monumento compreende este mesmo documento comportando uma força ativa para impelir a imersão de uma história descontínua, heterogênea, com paragens e recuos, e cujos estilhaços nos atingem no agora. Este quadro teórico desafia-me como investigadora a conceber uma criticidade acerca dos discursos sobre a verdade a ser preservada, produzida ou desmontada no interior do arquivo pessoal de Elvira Leite. Considero que este estudo possibilitou que fossem evidenciadas algumas formulações que são normatizadas e naturalizadas na lida com o arquivo e com os processos de arquivamento, e que jovens investigadoras e investigadores, como eu, devam ter em atenção no desenvolvimento de suas pesquisas, seja no Brasil ou em Portugal. Essas formulações foram debatidas ao longo da apresentação e as trago agora em tom de síntese. A vontade de preservar a memória como ressurreição do passado, a espontaneidade da memória, o testemunho oral como verdade biográfica, o relato pessoal como exclusivamente memória individual, o arquivo como verdade, a imparcialidade do arquivo, a confiança no arquivo enquanto instituição, o arquivista como guardião neutro da verdade, o documento como prova histórica, a espontaneidade do processo de acumulação de documentos, a linearidade, causalidade histórica e a verdade como narrativa definitiva. Elvira Leite e eu, após a suspensão provocada pela pandemia do Covid-19, voltamos a nos encontrar e a trabalhar sobre o seu arquivo. Fica aqui uma lembrança nossa desse período tão conturbado. E aproveito também para deixar um grande agradecimento meu a Elvira por estar a partilhar comigo as suas histórias. Obrigada. A última comunicação, que é da Luciana Barros, do Instituto Federal do Maranhão, professora, com a comunicação que se intitula por A Pesquisa como Prática Pedagógica na Formação Docente. Olá, é um prazer estar aqui com vocês nesse encontro para, mesmo em tempos de pandemia, em tempos tão difíceis, continuarmos conversando e dialogando sobre as questões relativas ao ensino de arte, tanto no Brasil quanto em Portugal. Eu sou Luciana Barros, professora do Instituto Federal do Maranhão, onde eu atuo em cursos técnicos, mas, sobretudo, nos cursos de especialização, mestrado e no curso de licenciatura em artes visuais. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu desenvolvi junto com alunos da licenciatura em artes visuais. Só um minutinho para a gente colocar aqui na tela a nossa apresentação. O tema da minha pesquisa é esse: a pesquisa como prática pedagógica na formação docente. A proposta é de pensar a pesquisa não apenas formalmente, mas pensar a pesquisa como uma ação pedagógica, como uma atividade pedagógica dentro das disciplinas. Por que pensar sobre isso? Como partiu essa ideia? É que a gente foi observando no traquejo, no trato com os alunos, o quanto eles tinham dificuldades em pensar em termos de pesquisa científica. E aí nós fomos investigar por que tanta dificuldade com alunos que já passaram da metade do curso, né? Que nós esperávamos que tivesse já uma experiência com a pesquisa. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer que o que norteia esse trabalho é a gente pensar que do princípio da indissociabilidade que rege as universidades e instituições de ensino superior no Brasil, que é a equivalência entre ensino, pesquisa e extensão. Espera-se que esses três componentes da formação superior estejam em equilíbrio. Mas, na realidade, o que observamos, pelo menos o que observo na instituição em que trabalho, é que nós temos muito mais ênfase ao ensino em detrimento à pesquisa e à extensão. Resultado, nós temos uma formação ineficiente, né? Uma formação desequilibrada, melhor dizendo, onde os alunos vão ter muitas práticas de ensino,
mas eles não se formam pesquisadores, eles não formam um olhar crítico e reflexivo que a pesquisa traz, e também eles saem da instituição sem, muitas vezes, sem um compromisso maior com a sociedade que os formou, que o caso seria as atividades de extensão, que não serão foco dessa apresentação. Nós vamos falar mesmo da questão da pesquisa, porque nós entendemos que a pesquisa é algo fundamental na formação, principalmente na formação docente. Se não temos professores que são formados também na perspectiva da pesquisa, nós teremos professores que se contentarão em serem reprodutores de livros, se contentarão em aceitar um conteúdo que vem proposto por editoras, né, que muitas vezes atendem a outros interesses e não param para refletir na sua prática, não enxergam o campo de trabalho como um campo de pesquisa, como um campo que está passível a atividades que possam, inclusive, alterar as condições de trabalho e as condições de ensino. Então, a gente perde muito quando não trabalhamos a pesquisa na formação docente, nós perdemos muito na formação desse professor. E aí nós fomos investigar no campus, no curso especificamente da licenciatura em Artes Visuais do Campus Centro Histórico do Instituto Federal, nós fomos investigar. E aí fizemos uma pesquisa com 24 estudantes, fizemos uma pesquisa por amostragem, embora tenhamos distribuído o formulário a todos, mas tivemos 24 respostas. E dos 24 participantes, a gente pode observar que a maioria deles, 37,5%, são alunos do terceiro período, 20% alunos do quinto período, 16,7% alunos do sétimo e 25% são alunos que estão a partir do oitavo período, que ainda não concluíram a sua formação. Desse universo de estudantes que responderam à pesquisa, nós encontramos um empate, 50% deles já participaram em atividades de pesquisa e 50% não participaram. Num primeiro momento, pareceu-me um número bom, mas se a gente pensar aqui que a formação docente implica que eles não tenham só atividades de ensino, mas tenham também atividades de pesquisa, então significa que 50% desses docentes, até o momento, estão saindo do curso ou sairão do curso sem participar em uma atividade de pesquisa. Então, a gente vê o comprometimento que isso o impacto que isso poderá causar na formação desse profissional da educação. Desses 50% que já participaram em pesquisa, ou seja, 12 alunos, a boa parte deles, 50% deles, participou em atividades de pesquisa de iniciação científica, 30% deles afirmam pertencer a algum grupo de pesquisa, 10% alistou aí as pesquisas de conclusão de curso, o trabalho de conclusão de curso, e 10% alistou como atividades de pesquisa as atividades do projeto de iniciação à docência, que não é necessariamente um projeto para pesquisa, mas entende-se que eles provavelmente desenvolveram atividades de pesquisa dentro desse projeto. E aí nós vamos querer saber por que os outros 50% não tinham participado. Eles afirmam que 71% afirma que não teve oportunidade, que as pesquisas, os PIBICs e os PIBIDs, aí os grupos de pesquisa, eles não conseguem alcançar todos esses alunos. Então, 71% diz que nunca foram convidados a participar nesse tipo de atividade. E alguns atribuem que o processo de inscrição da instituição é muito complicado, 14% admitem que não tem tempo, e nós temos também aí a outra porcentagem que afirma que por conta de atividades extracurriculares, como é o caso do trabalho, não tem condições de participar. Ninguém afirmou não ter interesse em participar. De posse desses dados,
nós fomos pensar como poderíamos contribuir de alguma forma para plantar a sementinha ali do pesquisador nesses alunos durante o processo de formação deles. Como o nosso grupo de pesquisa não tem condições de abarcar todos esses alunos, então pensamos, vamos então introduzir a pesquisa enquanto procedimento didático. E aí eu separei 2 disciplinas com as quais eu trabalho, que é a disciplina de Artes Visuais do Maranhão e a disciplina de Metodologia do Ensino das Artes Visuais. Então, nessas 2 disciplinas, o foco da disciplina foi desenvolver projetos de pesquisa dentro dos conteúdos que deveriam ser abordados, né, com os alunos. E aí eu vou hoje apresentar para vocês um pouco da nossa experiência com a disciplina Artes Visuais do Maranhão. Essa é uma disciplina que ela dá muitas possibilidades de trabalho, né? Porque ela é uma disciplina que não temos um referencial teórico consistente ainda sobre as artes visuais no Maranhão. Então, qual é a proposta da disciplina? É que o aluno visite os espaços museológicos, que ele tenha palestras com profissionais das artes visuais. Essas possibilidades da disciplina nos deram margem para pensarmos em introduzir a pesquisa, já que nós tínhamos muitos caminhos metodológicos que poderiam ser percorridos, nós introduzimos então a prática da pesquisa. E aí nós fomos discutir com os alunos algumas questões da cultura visual, do olhar para a cidade, de ver a cidade como um espaço de arte. E a cidade, não apenas a cidade, porque eu falo de uma cidade que é patrimônio histórico, né, São Luís do Maranhão, mas não apenas essa parte do patrimônio histórico, a cidade mesmo, lá o bairro onde aquele aluno mora. O que temos de visualidades naquele bairro? Como eles poderiam ver? Então, nós fomos fazer um trabalho com eles de desnaturalizar o olhar, que eles pudessem ter o olhar de um estrangeiro diante do seu próprio bairro, diante da sua comunidade, diante da sua cidade, para dessa forma conseguir ver melhor possibilidades de arte que existem na cidade, mas que muitas vezes, por estarmos tão acostumados a vê-los no vai e vem dos dias, não conseguíamos enxergar as potencialidades artísticas existentes na cidade. E daí nós fizemos esse trabalho. Os alunos foram inicialmente olhar o seu entorno, olhar o seu bairro, perceber obras de arte, perceber visualidades no seu bairro, e isso por si só já foi uma parte muito intrigante, né? Muito emocionante para eles, perceber quantas possibilidades artísticas existiam ali do ladinho deles e que eles não tinham muitas vezes percebido. E a partir desse levantamento, nós fomos para outra parte do trabalho, eles fizeram esse levantamento, foi muito interessante, resgataram, inclusive, arte pública, muitos artistas que nem se sabia quem eram os autores, quem eram os artistas daquelas obras que estão em rotatórias, que estão em praças. Eles fizeram esse levantamento e também eles, depois de terem feito o levantamento, eles trabalharam em duplas, depois de terem feito esse levantamento, eles foram trazendo para a gente temáticas que poderiam ser construídas a partir do que eles descobriram. Aí aqui eu apresento a justificativa, que esse projeto que nós levantamos com eles, por quê? Porque a gente via a necessidade de valorizar a cultura local, de incentivar a pesquisa na formação docente e de promover a prática de reconstrução do conhecimento, que eu falei bem no início, a questão de formarmos professores que também sejam pesquisadores e que não apenas repitam conhecimentos de outros pesquisadores, mas que sejam capazes de reconstruir esse conhecimento a partir de suas vivências e a partir das realidades em que estão inseridos. Então, eu já falei aqui no percurso metodológico, a primeira parte foi essa exploração de olhar para a cidade, de olhar para o seu entorno, que envolveu uma pesquisa de campo. Depois, eles escolheram, dentro do entorno, cada dupla escolheu uma obra que eles gostariam de investigar mais a fundo. E aí eles foram
fizeram pesquisa documental e fizeram pesquisa bibliográfica, fizeram entrevistas. No caso de alguns, os artistas envolvidos já eram falecidos, mas eles foram atrás de familiares, foram atrás dos departamentos de patrimônio histórico da cidade, tanto federal quanto municipal, para encontrar elementos, né, que adicionassem à sua pesquisa, encontrar mais informações sobre a pesquisa e também buscaram pesquisa bibliográfica para enriquecer o seu trabalho. Depois de terem feito toda essa parte da pesquisa em si, né, de levantamento dos dados, então a ideia era agora de pensarmos temas maiores a partir do que eles descobriram. E aí eles fizeram várias temáticas, né, a questão da comunidade, do abandono dessas obras, da função social da arte, a questão da memória e da identidade. Isso foi muito importante para algumas dessas duplas, eles trabalharam nessa perspectiva, né, de entender como aquela obra ela ajuda na construção de uma identidade cultural daquela localidade, das pessoas daquele bairro. E isso foi um dos trabalhos muito emocionantes que nós tivemos, né? De perceber aqueles alunos que moram naquele bairro desde a infância, que passavam todos os dias por uma escultura que identifica o bairro, mas que nunca haviam pensado sobre aquela obra e que depois da pesquisa eles começaram a pensar, inclusive, em como aquela obra afeta a construção da identidade deles enquanto moradores do bairro. Então, nós vimos que foi muito interessante para esses alunos enxergarem a cidade como um espaço de arte. Eles fizeram muitos comentários de como foi bom vivenciar a experiência da pesquisa. Nós tivemos aí a reconstrução, começamos a fazer exercícios de reconstrução do conhecimento, porque eles foram agora, depois de terem levantado todos esses dados, eles produziram artigos, né, artigos que nós estamos reunidos, guardando, para que repitamos essa experiência com a turma agora de 2020. Vamos começar agora a partir do mês de novembro, uma nova turma nessa disciplina, e com os alunos do próximo ano, para que nós tenhamos um material consistente que possa, inclusive, contribuir nessa carência de textos sobre a arte que é produzida no estado, que é produzida na cidade. Talvez a gente consiga, com isso, a ideia é essa, que nós possamos contribuir, né, para pensar a arte na cidade, pensar a arte no estado. E foi muito bom perceber o quanto os alunos se envolveram, o quanto os alunos se sentiram felizes em poder participar de uma atividade como essa. E a gente espera que o resultado a gente possa observar lá na frente, alguns anos depois, quando eles, enquanto futuros professores de arte, possam ter um outro olhar, não só sobre a cidade, mas um outro olhar sobre o seu campo de trabalho, sobre o seu aluno e sobre o ensino de arte, por estarem desenvolvendo essas características de um professor reflexivo desde agora na sua formação. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada pela atenção e até mais. Bom, damos por terminadas todas as comunicações. Poderemos iniciar um debate. Eu vou abrir o microfone a todas para que possam falar, intervir. Não é necessário, creio eu, fazer inscrição, visto que somos tão poucas e portanto, estão à vontade para participar, creio eu. Não há necessidade de inscrição. Oi, posso fazer uma pergunta, comentário? Consegue Força.
que a gente teve duas apresentações que se relacionam com patrimônio e de educação patrimonial, de alguma maneira. A Olga não está aqui conosco, infelizmente, a Olga Soto, então a pergunta vai mais pronto para a Adriana. Mas na apresentação da Adriana falou-se, por exemplo, a Adriana referiu alguns documentos da nova museologia, né? São as declarações que são feitas consensualmente, entre aspas, por muitos países, e falou-se de uma democratização do acervo, difusão da coleção e uma importância da arte para a humanidade. Mas eu queria saber se também dentro dessa pesquisa, que pronto, uma e outra, mas no caso só a Adriana esteve a desenvolver, se houve algum tipo de problematização também acerca do que está nesses acervos e qual é o discurso que essas coleções, quais são as narrativas que essas coleções tentam instaurar, porque as coleções são feitas de narrativas. Não é? Para se difundir essa coleção, fala-se dessa democratização do acervo, mas em que sentido? O que está se democratizando? Né? É a comunidade que vem usufruir dos recursos que lá já estão, ou é a comunidade que tem a possibilidade de reler e reinterpretar e ressignificar o acervo que já é existente. Acho que, pronto, no projeto do COA e no Distrito Federal, enfim, a abordagem foi um pouco diferente, mas como ela mencionou isso, eu não sei se, pronto, em algum momento ao longo do projeto foi pensado nessa problemática. Sim, olá, boa tarde, tudo bem? Eu gosto da sua pergunta porque a ideia realmente era conseguir fazer com que essa coleção se difundisse. Então, a ideia é que essa coleção ela tenha a possibilidade de extravasar o sítio arqueológico, ou seja, a comunidade, nesse caso, não tem a oportunidade de ir até lá, mas essa coleção, ela tem sim um discurso, né? Ela tem a sua relação discursiva, então ela vai disseminar, ela vai extravasar as barreiras não físicas, porque ela não está confinada em um espaço, até porque ela está num parque arqueológico, mas ela vai extravasar as barreiras geográficas, vamos dizer assim, até porque ela vai conseguir alcançar uma outra localidade, uma outra região, através dos seus ícones, suas relações iconográficas. Então, o caráter histórico, é claro que existe uma relação predominante das relações históricas do período pré-histórico, né? Então, se eu falar do período pré-histórico em si, eu posso abordar de uma forma complexa toda essa complexidade em uma abordagem só, enquanto período pré-histórico. Em termos geográficos, podemos dizer que existe uma variante, porque cada lugar, cada região tem o seu aspecto geográfico diferenciado, claro que sim. Sua característica específica, sua característica natural, sua paisagem natural. Entretanto, também no aspecto artístico, as relações iconográficas, elas são distintas entre si. Por isso o mapeamento, a importância de um mapeamento. Enquanto encontro ícones de um determinado aspecto no Distrito Federal, ou também na Serra da Capivara, ou em outros lugares, outras regiões do Brasil, eu encontro ícones diferenciados, seja na Espanha, na França, seja no Vale do Coa. E são esses ícones, na verdade, que extravasam as barreiras, elas não estão confinadas. O observador, na verdade, ele não tem nem a oportunidade de ir até lá. Quem teve oportunidade foi eu, que fiz uma pesquisa de campo, posso dizer assim, uma qualificação, uma visita técnica, mais especificamente, e um estudo aprofundado sobre isso. Então, eu tive acesso tanto ao parque arqueológico,
como ao museu também, que é um centro de interpretação, e que é uma forma de interpretação do Parque Arqueológico, de demonstrar todas as relações da pré-história e todas as relações do que existe nesse Parque Arqueológico dentro desse centro de interpretação que é o Museu de Coa. Agora, a probabilidade, a possibilidade de um aluno da Secretaria de Educação ir até lá, isso é inexistente. O que eu posso fazer é trazer essa coleção do Parque Arqueológico do Vale do Coa até os jovens, através de relações, posso dizer que invisíveis, mas através dos seus ícones, das suas relações iconográficas e características, tanto ambientais, geográficas da paisagem natural, da sua existência ali, quanto do aspecto histórico, mas fundamentalmente através dos seus ícones. Seus ícones, eles são muito específicos, porque em cada região ela é marcada por sua característica própria, pela sua identidade própria dos seus traços específicos. Então, são esses traços específicos que foram trazidos para eles. Agora, enquanto matéria-prima, também a matéria-prima foi trazida, que são as pedras de xisto. As pedras de xisto que foram trazidas do Vale do Coa para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu respondi sua pergunta. Eu acho que isso é um diálogo, é algo que nos faz pensar, né? E pronto, as respostas não são assim tão assertivas, é mais para abrir possibilidades para a gente continuar a conversar, acho que é mais isso. Mas acho que a minha pergunta incidia mais também na relação de como que é pensada também, é que falaste em algum momento sobre isso, né? Como essas comunidades locais conseguem valorizar esse patrimônio e qual patrimônio, afinal de contas, e por que valorizar esse patrimônio, sabe? Que imposição que pode ser essa que está se fazer de qualquer patrimônio que tem que ser valorizado porque sim. Ao contrário, de repente, daquilo que a Luciana Barros também teve, acho que apresentar um bocado, mas a Luciana também está aqui, que ela vai lá convidar os alunos dela, né, para olharem para as manifestações artístico-culturais dos lugares de origem deles. E acho que é isso um pouco também que o Ramos do O, não lembro se foi o Ramos do O, ou se foi o Paiva, ou se foi o Bruno, pronto, foi uma dessas três falas, o Bruno Sena Martins, falou um pouco desse outro lugar, não seria o professor levar a arte que ele quer para a escola, mas perceber-se, então, quais são os tipos de manifestações artísticas que já existem nessa cultura Mas imagina, nós estamos falando do maior sítio arqueológico da Europa, que é o do Parque do Coa, né? O maior sítio arqueológico da Europa. Então, hoje em dia, já tem um certo reconhecimento, que é paulatino, a importância dessa identidade, que é uma identidade pré-histórica. O valor desse registro, né, histórico e pré-histórico, fundamentalmente. O valor disso para recompor a nossa identidade, a nossa enquanto seres humanos, enquanto seres da existência, no trajeto do tempo, da nossa passagem de vivência e de trajeto no decorrer da linha do tempo e de quando nós começamos a imprimir arte ou desenvolver arte, a importância da arte nessa linha do tempo, desde quando nós contamos arte no trajeto da nossa vida, né? Desde quando nós fazemos, desde quando nós representamos, desde quando nós representamos imagens gráficas do nosso pensamento, a importância da expressão gráfica, né? Então, é necessário a gente falar sobre isso, até porque isso é conteúdo de fato, né? Isso é conteúdo da escola formal. E trabalhamos isso também numa educação não formal, informal, que são os serviços educativos, que é nesse diálogo de um serviço educativo de lá que nós vamos interpretar as formas de comunicação deles que conseguimos nos aproximar da Secretaria de Educação. Mas, enfim, aqui no Distrito Federal, em Brasília, na verdade... os jovens, eles ouvem falar da Serra da Capivara, que é muito conhecida no mundo inteiro, porque é patrimônio da humanidade. Eles ouvem falar... Opa, travou? Estão me ouvindo? Ligeiramente, mas acho que já retomamos. Sim.
Eles ouvem falar das grutas de Altamira, eles ouvem falar de diversos lugares, percebe? Enquanto registro de arte, enquanto registro de civilização, enquanto registro de humanidade. Mas isso tudo é patrimônio, é identidade, e é importante com que eles encarem isso como formação do indivíduo, como formação e informação da sua existência. Não é? Agora, conseguir reverter esse jogo e perceber que no seu próprio território tem indícios de vida desde 11 mil anos antes de Cristo, coisas que não são difundidas, na verdade, diariamente, ou no ensino anual, que existe esse tipo de registro dentro, ao redor do seu território, ao redor da sua escola, e fazer um registro tão distanciado, é fundamental que nós nos aproximemos. É fundamental que nós consigamos observar que esse registro é muito próximo de mim, da minha existência, e de que se existe lá fora, existe também aqui dentro, existe próximo de mim, e que isso forma a minha identidade, isso compõe o meu ser enquanto indivíduo. Isso é importante para que ele perceba, né? E eu acho que a possibilidade de traçar esse paralelo de um lugar tão distante, podemos dizer assim, que é o Parque do Coa, e fazer um paralelo com o Distrito Federal, com qualquer outra região, ela é crucial para a gente conseguir realmente demonstrar as possibilidades de criar esse tipo de arte. No Parque do Coa, eles criam arte como se fosse em land art, né? Eles criam ao ar livre, em pedras ao ar livre, diferentemente das grutas que são pintadas. Nós vimos muitas grutas, nós ouvimos falar das grutas das Mãos na Argentina, nas grutas de Altamira e etc. Mas ao ar livre nós temos pouquíssimos indícios, sendo que esse é um dos maiores indícios que nós temos de arte rupestre do período paleolítico da Europa inteira. Então vale a gente ressaltar e enfatizar a importância desse sítio arqueológico e termos como referência, até porque o Brasil e Portugal são países irmãos, né? Fundamentalmente por conta da sua língua, fundamentalmente por conta da sua proximidade. Então, a proximidade, é importante a gente ressaltar aonde existe, criar um mapeamento que possibilite ele perceber a sua importância e a sua localização diante o seu tempo, o seu momento, ao redor do mundo e as suas gerações. Então, é fundamental trabalhar, assim, a questão da do patrimônio e as questões de identidade, né? Eu acho crucial. Enfim. Eu sei que sou a moderadora, mas gostava de lançar aqui uma provocação, se me permitirem. À vontade. Mas desta vez é para a Hilda, sobre os assuntos o assunto da comunicação da Hilda, também aqui para diversificar, já que tivemos mais um assunto para além da questão do património. Deixar aqui uma provocação sobre a relação dos museus e a escola, e mais ou menos por aí, mas é uma provocação comentário, e se quiseres entras na conversa. Então, ao pensar as instituições culturais e artísticas no século XXI e da necessidade delas se aproximarem da escola e a escola dessas mesmas instituições, essas mesmas instituições culturais e artísticas, elas são instituições capitalistas. Para além de culturais e artísticas, elas são instituições capitalistas e que têm vários interesses. Nomeadamente, quando se fala da questão da democratização do acesso a esses espaços, sobretudo por parte das crianças, digamos assim, tudo isto soa extremamente bem e é muito apelativo até que essas relações se estreitem, não é? E até falaremos de crianças da escola pública que talvez tenham alguma dificuldade em aceder a esses mesmos espaços, sejam dificuldades económicas, mesmo desconforto, porque nós sabemos que os museus e as instituições culturais
e artísticas são extremamente elitistas, ocidentais, europeias, eurocentradas, e, portanto, nós sabemos que há uma tentativa de estreitamento dessas mesmas relações, mas que os interesses dessas mesmas instituições não são interesses desinteressados ou só por ideia da democratização de um acesso. Há uma questão a mim que me é querida particularmente e que tu tocas nisso, é que será que esta fidelização desde uma tenra idade, estamos a criar crianças clientes. Não porque naquele momento sejam clientes no seu sentido mais estrito da palavra, ou porque pagam muito pouco, ou vão gratuitamente através da escola aceder a esses espaços, mas nós sabemos que é uma forma de garantir, fidelizar a médio e longo prazo essas crianças como clientes. E que é muito estranho e até um bocadinho controverso dizer-se criança cliente. Normalmente há uma moral inscrita qualquer, podemos dizer isso dos adultos, portanto, um consumidor, público consumidor, mas dizer que uma criança é um cliente nestas instituições é um bocadinho controverso, mas é isso que eu acho que estão a fazer num plano sombra, ou num plano obscuro dessas mesmas intenções. E, portanto, isto para rematar, no sentido em que eu acho que a própria infância foi capitalizada. Portanto, a infância foi transformada numa mercadoria. Quer queiramos, quer não. É monetizável, é transacionável. E, portanto, a verdade é que mesmo que neste momento, ou dentro daqueles anos da escolaridade obrigatória, essas crianças, e que depois jovens e um dia adultos, estamos a fazer uma espécie de uma clientela para o futuro, porque aí terão determinados códigos, obtenção de determinados códigos e simbologias, iconografias, linguagens próprias destas instituições que nós sabemos que é bom que de antemão, desde pequenos, os comeces, de certo modo, a familiarizar com, para um dia mais tarde, livre e espontânea vontade, irem usufruir desses mesmos serviços das instituições culturais e artísticas. E, portanto, eu gostava que me falasse um pouco mais deste reverso, digamos assim, deste acesso, da democratização do acesso a estes espaços, e que me falasse um pouquinho deste lugar sombra, digamos assim. Obrigada pela questão, Mariana. Esta é uma questão muito, muito querida também para mim, de alguma forma, porque ainda que nestes últimos tempos eu tenha tido o privilégio de contactar com pessoas que tentam tornar possível a minha desnaturalização, a desnaturalização do meu olhar neste campo da educação artística, que frequentemente envolve a escola e o museu, a comunidade, etc. Eu acho que frequentemente eu também caio nessa sedução que é muitas vezes pensarmos que o museu vai salvar a escola, que o museu vai ser um Messias salvador, não é? Eu acho que é muito importante olharmos para isso que está por trás. E então, há uns tempos, eu decidi olhar para essa democratização cultural que de alguma forma envolve que a escola se desloca ao museu para visitar e que o museu abre portas à escola a partir do conceito de dádiva, porque eu acho que de alguma forma nós temos tendências a olhar para essa democratização cultural como uma coisa exclusivamente positiva, não é? De que bom, agora nós todos, ainda que eventualmente possamos ter de pagar por isso, podemos visitar o museu. E eu acho que frequentemente esquecemos do que é que pode estar por trás disso, não é? Há uma hierarquia primeiro entre quem dá e quem recebe, não é? Quem dá é porque tem algo para dar que o outro não tem. E portanto acho que essa ação democrática de abrir portas
do museu à escola, às crianças, passa logo por uma relação hierárquica que eu acho importante ser questionada. Depois, ainda que isso, com quem eu conversei, isso não tenha sido o foco principal, porque de facto acho que enquanto profissionais de serviço educativo as preocupações são outras, há de alguma forma a consciência de que para o museu é importante, não é? Neste mundo capitalista que nós vivemos, a arte é muitas vezes colocada de parte, o museu também, então ele precisa de argumentos para se afirmar, para se financiar, e então acho que isso incorpora a relação entre o museu e a escola incorpora de alguma forma uma estratégia de criar o hábito das crianças mais tarde visitarem com as famílias o museu, de eventualmente em adultos voltarem a visitar um museu, até porque parece que nós adquirimos em criança essa sedução de alguma forma, porque é quase impensável nós hoje não dizermos, não irmos visitar o Museu de Serralves, é quase impensável, é quase vergonhoso nós assumirmos que não fomos a determinado museu, não é? Porque desde cedo nós ouvimos que é muito importante nós visitarmos aquele museu, porque tem artistas muito importantes lá, não é? Que foram desde sempre validados e que sempre ouvimos falar e que incorporam discursos de poder que não são desvendados na escola, não é? Só nos são apresentados, que é importante nós visitarmos o museu. Às vezes o discurso do museu é o pintor mais importante de X sítio, vamos ao museu mais importante do Porto, e nunca nos colocam o que poderá estar por trás disso, não é? Que discurso de poder, quem é que criou esse discurso e porquê. E então, eu até achei interessante, a Adriana há pouco comentou que o museu é um centro de interpretação, e eu acho que ele pode ser isso, sim, mas eu acho que ele não é só um centro de interpretação, eu acho que os discursos são fabricados para que sejam reproduzidos muitas vezes, sem que haja espaço para essa interpretação. E até tinha uma questão a partir daqui para a Adriana, porque ela falava da Serra da Capivara, não é? E a Serra da Capivara foi, de alguma forma, o discurso produzido por ela e o trabalho da Serra da Capivara tem uma francesa por trás disso, se não me engano, a Nied, não é? Então, até que ponto é que no meio dessa recuperação de identidade, não é? Ou melhor, deixem-me pensar nesta questão, porque ela é uma francesa, não é? Está no território brasileiro, não é? Então, que discurso é que está por trás disso e que identidade se quer recuperar e para quem, de alguma forma, não é? Eu acho que o trabalho dessa senhora ela foi crucial. Vocês estão me escutando? Sim. O trabalho dessa senhora não está muito bem formulada. Eu ainda estava aqui a pensar nela, mas agora no encadeamento em que eu estava a falar, eu lembrei-me de novo desta questão, então, para dialogarmos sobre estas questões de poder que estão por trás desses espaços e que eu acho que facilmente são esquecidos para discursos de sedução, não é? Para aqueles discursos que estão em nós naturalizados, eu queria de alguma forma introduzir aqui para poder dialogar, se calhar, contigo sobre esse assunto. Eu acho que quando essa pessoa se dispõe a fazer determinado trabalho, é grandioso, ela vem com uma bagagem, com uma experiência, porque os estudos da arqueologia no Brasil, eles são muito recentes. Então, acho que quando ela vem com uma bagagem de fora,
uma bagagem francesa, não é verdade? Ela já tem arcabouços, métodos e estratégias, as quais talvez dentro do país, dentro do próprio Brasil, determinados profissionais eles não tinham a mesma experiência ou mesmo subterfúgio para travar essa batalha, esse embate, porque é um embate, né? É um embate justamente de poder. Por que é importante? Por que é importante tornar isso um patrimônio? Por que é importante? Porque é patrimônio da humanidade, né? Por que é importante entender esse patrimônio como um patrimônio da humanidade? Salvaguardá-lo, classificá-lo, tal como. Então, acho que ela chega com uma bagagem, com um suporte de técnica e especialização realmente plausível para as condições que ela vem enfrentar. Ela já vem com um suporte que aqui ele vai ser disseminado um pouco depois. O estudo da arqueologia ele é, de certa forma, recente no Brasil. A gente não pode falar de menos de 20 anos. Posso falar de 10, 15 anos. Então, 10, 15 anos é muito recente, é muito inicial ainda. Os profissionais que existentes aqui, eles não tinham essa especialização, mas tinham conhecimento da causa, tinham conhecimento da área, mas ela vem especializada, né? Ela vem com outro suporte, ela vem com uma metodologia, com uma bagagem, tal como posso fazer uma analogia com a museologia. A museologia no Brasil é extremamente recente, enquanto curso, enquanto área científica, acadêmica, enquanto área de formação. A arqueologia também, no Brasil, ela é recente nesse aspecto, não enquanto registros arqueológicos, que registros arqueológicos temos imensos e que não são de agora, né? Mas, enquanto área de estudo e de especialização, sim. Então, eu acho que essa pessoa vem de fora, ela vem para agregar, ela não vem para, como posso dizer, para tomar o espaço do outro, para tomar o espaço de alguém. Não, ela vem para auxiliar a comunidade a difundir, a desenvolver esse local, a defender esse espaço e a ensinarem muito a importância desse patrimônio, a importância desse patrimônio, de criar patrimônio, de oficializar esse patrimônio em termos de salvaguarda. Então, acho que ela vem para somar. Ela vem para somar, sim. Na verdade, a Amanda estava aqui a corrigir a pergunta que eu estava a tentar formular, porque a Nied Midon, ela disse que tem nome francês, mas que é brasileira, então a minha pergunta perde a força aí. Saiu furada. Saiu furada. Mas é porque eu acho que a Nied ela vai estudar, especializar e vai beber nas fontes, nas referências da arqueologia francesas, né, que é a formação dela e tal, e também todo o estudo que é feito na Serra da Capivara, se eu não me engano, foi feito com centros de investigação da França também, a daqui do Brasil e da França porque tinha mais guito, tinha financiamento, né, tinha investigadores envolvidos. Então, acho que, pronto, por isso essa confusão. Assim. Mas é engraçado também isso, porque acho que tem um documentário sobre a Serra da Capivara em que fala do envolvimento daquela comunidade local, não na leitura, mas no processo da constituição do próprio parque. E aí que é a questão, não é? Se vê que valorização do patrimônio. Pronto, eu acho que todos nós sabemos que uma coisa dessa tem que ser preservada, claro que sim, mas como é que isso de fato vai se dar no relacionamento com essas comunidades que vivenciavam aquilo como sendo os rabiscos que, pronto, que eu posso ir lá e rabiscar também, sabe? Era uma coisa tão próxima. E qual que é o processo que se desenvolve para se criar perceber, não só falar-se que é importante, mas perceber qual a importância é essa, qual a importância que a gente quer dar de fato. E eu acho que dessas populações, efetivamente, rolou uma valorização da própria vida delas com a valorização desse patrimônio local. Porque, claro, também teve todo um processo de turistificação, da museificação local e tal, que é problemático, tem as suas problemáticas, mas também criou alguma sustentabilidade para a sobrevivência daquelas comunidades que de repente só viviam da agricultura com muito sacrifício.
Com certeza, tem uma alteração. Tenho também aqui uma questão para Amanda, assim para fazer a roda toda, que é, como é que tens visto na relação com a Elvira e tu que estás a investigar o percurso educativo, na educação artística da Elvira, como é que foi o processo dela querer participar daquele arquivo de práticas educativas ou práticas de educação artística do I2ADS e como é que ela está a lidar com essa quase ou próxima institucionalização das suas práticas, se é que tu me entendes, porque a Elvira, apesar de ter muita coisa publicada e ter muita prática, por alguma razão esse arquivo ou uma certa institucionalização da coisa nunca aconteceu. Então gostava que me falasses assim brevemente como está esse processo e como é que ela está a encarar esta investigação sobre as suas próprias práticas. Eu acho que tudo isso vai trazer uma nova empreitada na vida da Elvira. Assim, é um novo empreendimento, uma nova jornada. É mais trabalho para ela, que estava pensando que já tinha acabado. Efetivamente é isso, porque quer dizer, estamos trabalhando sobre o seu próprio arquivo e ela acho que assume a responsabilidade de poder contar as histórias dela que estão ali naquele arquivo e não só. Então ela está muito comprometida, eu percebo que ela está muito comprometida com o registro que vai ficar. Agora, por um outro lado, tem a questão também de que esse processo de institucionalização também se aproxima de uma espécie de um apagamento. Ela tem 84 anos, né? Então, à medida que, por exemplo, tirar os arquivos de fora de casa dela, estão lá na casa dela, tirar o arquivo de fora de casa dela, o arquivo que eu estou dizendo que é vivo, que ela utiliza no dia a dia, quando ela vai contar as histórias que ela quer mostrar e tudo mais, também seria violento no sentido de que ela ainda usufrui desse artigo, porque são as memórias dela, são coisas que ela acessa. Como a gente vai institucionalizar e trazer para um arquivo de investigação uma coisa que ainda é utilizada no dia a dia? Então tem aqui uma espécie de uma violência que a Elvira não exprime, mas eu percebo que existe, porque ela gosta muito de contar aquilo que ela viveu. E por outro lado, também percebo que agora, no presente momento, nos nossos trabalhos, a gente está muito mais focada no registro das histórias. Então, eu tenho que criar uma escuta atenta, não é? Para registrar aquilo que ela quer me contar, e deixamos um pouco mais de lado um processo de reorganização do seu próprio arquivo, que no início do ano a gente estava olhando os milhares de slides, são mais de 2.000 slides, 2.000 os que eu já contabilizei, e deu para dar uma organizada, o que é bom, porque pronto. Mas tem toda uma outra parte que a gente ainda não fuçou. Está-se a aproximar do fim, faltam uns minutinhos, mas se ainda quiserem fazer mais algum comentário, alguma questão, qualquer coisa, ainda temos um tempinho. Não muito, mas temos. Há só uma questão que eu esqueci-me de perguntar, Hilda. Em relação às instituições culturais ou artísticas no Brasil, tu chegaste a referir quais são especificamente Não. as quais tens contacto? Em Portugal eu falei sobretudo com pessoas que estão a trabalhar em Serralves, que hoje trabalham no Museu do Douro, mas no Brasil tive o privilégio de conversar com a equipa de serviço educativo do Mamã, com o Museu de Arte Moderna da Luís Magalhães e com o IAC, com a Instituição de Arte Contemporânea da UFPE, porque neste percurso que eu faço a tentar compreender as políticas, os argumentos e as práticas que colocam em diálogo a escola com o museu, eu vou percebendo esses problemas capitalistas, como tu falava, que muitas vezes estão envolvidos e na tentativa de tentar escapar o mais possível a eles, eu estou à procura nos museus e extensões universitárias
possível escape de algumas características. Por exemplo, o Museu da Febal aí não tem tanto essa tendência das políticas de números, não é? Não tem essa preocupação, talvez porque esteja ancorado numa outra instituição, na universidade, não é? Então, também digamos que a instituição não depende da sustentabilidade do museu para sobreviver, então não há um interesse económico direto, não dessa maneira tão expressiva, não é? Poderá haver outros interesses, não é? Sabemos que a universidade também está envolvida em algum tipo de relação com isso, mas pronto, nessa procura de escapar o máximo possível aos problemas que isso possa trazer, tenho andado a tentar perceber quais são esses problemas em alguns museus independentes, não é? E depois ver a possibilidade desse escape em museus e instituições universitárias, no caso. Aproveitando a deixa, e a partir disso que pronto, Mariana e a Hilda falaram, eu tive a pensar sobre uma das frases que acho que uma das entrevistadas diz, que é não sei se a instituição cultural ou o museu era um respiro, de alguma maneira, para a escola, que também é o teu mote, né, de início, pronto, da tua apresentação. Mas, por outro lado, agora pensando que, pronto, tu fizeste entrevista para instituições culturais muito específicas, e talvez para também, para aprofundar essa relação entre museu e escola, também é importante muito pensar em qual tipo de museu e qual tipo de escola. Pronto, o que eu quero dizer é justamente se tem um museu que precisa atender demandas estatais, por exemplo, eu trabalhei no Pinacoteca do Estado de São Paulo, e lá eles recebiam, sei lá, centenas de crianças por dia, por atendimento às exposições, eram 8 ou 9 horas de visitas seguidas dos educadores, e eu me pergunto, então, respira para quem? Porque vai depender também de que museu está a se falar, qual é o tipo de relação que eles têm com a comunidade, o que se pensa do projeto educativo, né? E também das escolas envolvidas. Então, de repente, alargar esse leque ou explicitá-los também vai ajudar a entender qual é o respiro e se há respiro. Porque pensando no caso da Pinacoteca e como acontece, acho que em muitos museus, não sei agora que acho que as verbas estão cortadas, né, no Brasil, mas pronto, antes tinha financiamento para isso, para se estimular o acesso aos acervos dos museus. Se era respiro para a escola, não era propriamente respiro para os educadores do museu, porque eles até, com essa frequência tão exacerbada de público, o discurso não muda muito. Tu não consegues, em 50 minutos, de repente, ficar variando e atendendo a liquidez do público, sabe? Adaptar-se. Não, é uma coisa batida, decorada, por vezes. E pronto. Aliás, o teu comentário, Amanda, indica logo o quão diferentes são as realidades entre Portugal e Brasil, não é? A escala, o número de pessoas, sim, não é? É talvez mais comparável a um Louvre ou uma grande instituição capitalista como essas, ao nível de escala de pessoas que acedem, do que propriamente Portugal, como nós bem sabemos, que as visitas têm à volta de 20 pessoas, no máximo, se for acima daquelas visitas já bastante, provavelmente um artista muito conhecido e renomado. O que eu quero dizer, eu não quero de forma nenhuma, só mesmo para terminar o argumento que eu estava a fazer, não quero de maneira nenhuma desvalorizar o esforço legítimo que as instituições e a escola pública fazem para que haja um acesso a estes equipamentos. Não quero de maneira nenhuma desvalorizar, porque eu acho que é necessário e que faz parte até mesmo da própria formação dos cidadãos e das cidadãs e da identidade e todo esse sentido. Não estou a dizer isto, estou a dizer é que há outros interesses que normalmente nestes meios e nestes congressos e etc. há grandes pudores em falar precisamente desta questão capitalista neoliberal que contamina e germina em todos os locais da nossa vida cotidiana, inclusivamente estas instituições. Se ainda ontem, nestes dias, falamos da necessidade de descolonizar, de até mesmo
de criar um contraponto ao patriarcado e etc. Então também temos que ser anticapitalistas neste sentido, ou seja, não fará sentido pensarmos num sentido antirracista e por aí afora, se também não pensarmos então nesta questão muito particular que está sempre presente, mas de alguma forma há muito pudor em trazer ao de cima, sobretudo quando se trata da infância e de públicos mais jovens, aí sim há muitos mais cuidados. Pronto, era só mesmo para deixar isto esclarecido, porque eu não sou toda É importante, contra. porque às vezes quando vamos defender parece que nos estamos a esquecer dos outros problemas que tem por trás, não é? E depois quando estamos a tentar problematizar, parece que somos contra e não é propriamente isso, não é? É só importante nós termos consciência do equipamento que estamos a utilizar. Mas respondendo aliás, só a questão do Parque de Foscoa e o próprio museu, que é relativamente recente em Portugal, o museu, portanto o edifício, todo o processo para se chegar àquilo, ao museu propriamente dito, foi um processo político muito complexo para, por exemplo, valorizar, como a Adriana dizia, um espaço arqueológico raro na Europa e no mundo. E nós sabemos que teve um processo político extremamente complexo, a própria valorização do património. Oi? Hilda, ainda queres dizer alguma coisa? Esqueci-me, mas deixa-me tentar aqui retomar. Respondendo a Amanda, que estava a falar que era importante, se não me engano, termos em atenção as diferenças das instituições, não é? Para fazer esta avaliação, entre aspas. E eu depois percebi que eu pequei por isso, não é? Porque eu estava a tentar ver algumas similitudes e algumas diferenças em todo o conjunto de conversas que eu tinha. E depois, quando fui mais tarde olhar, e já com algum distanciamento, eu percebi que em Portugal eu tinha conversado com pessoas que trabalham sobretudo em instituições privadas ao serviço público, não é? E no museu, no Brasil, eu fui conversar sobretudo com pessoas que trabalham em equipamentos culturais públicos. Então, só por aí já vai apresentar diferenças, tanto na relação que vão criar, quanto nos pontos que eu poderei eventualmente levantar daí. Espero não ser Covid. Bom, a conversa está boa, mas vamos ter que encerrar. Quero só ainda perguntar se querem deixar uma mensagem final, algo, para eu então poder encerrar a nossa mesa redonda. Eu agradeço. Não tenho nada a dizer. Obrigada. Eu também agradeço. Só agradecer. Eu tenho a agradecer. Ok, eu é que agradeço a vossa presença e encontramo-nos por aí, noutros congressos, e muito obrigada pela generosidade e por este tempo e até uma próxima. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.